como nossos painelistas o Ricardo Gomes, que é o presidente do Instituto Millennium. Muito obrigada, Ricardo, pela presença. Hélio Beltrão, que vocês já conhecem, que é o presidente do Conselho Administrativo do Instituto Livre Mercado. E Rodrigo Marinho, que é o diretor executivo do Instituto Livre Mercado. E hoje a gente vai falar de um assunto bem caro para o Brasil, que é segurança pública e o custo do crime organizado para o mercado formal. Só para dar um pouco de contexto para vocês, esse ano, tanto o Poder Executivo Federal quanto o presidente da Câmara dos Deputados colocaram o segurança pública como sendo o principal tema, né, do ano para ser discutido em âmbito tanto legislativo quanto executivo. E, portanto, é caríssimo que a gente fale disso, né? E eu vou começar essas perguntas a partir do Rodrigo, que, bom, né, como a gente mencionou, está ali todo dia com o Instituto fazendo um trabalho de do tank mesmo, de execução de política, de trabalhar pelo Brasil. Rodrigo, há uma percepção crescente no Brasil como um todo de que o crime organizado já opera como um estado paralelo, né? E domina parte do território nacional. A primeira pergunta, assim, dentro dessa primeira pergunta, eu tenho uma outra, né? Subperguntas. A primeira é: quais setores você enxerga que tem sido hoje, pelo menos dentro do Instituto, que a gente tem olhado como grandes financiadores do crime organizado, né? E o que o Congresso pode fazer e o que ele não tem feito para enfrentar esse fenômeno com efetividade, né? Existe algo do ponto legislativo que possa efetivamente ser feito para coibir o crime? É engraçado, eu e o Hélio participamos do evento em Lima, em 24, e as pessoas estavam falando dos crimes organizados, das facções, de todo o problema do crime organizado nas Américas. E era interessante porque a percepção nossa naquele dia era que isso ainda não tinha chegado no Brasil. E como foi rápido, como escalou rápido, como se tornou base. Hoje o crime organizado está no setor de loterias da Caixa Econômica, está no setor de bets, está no setor de combustível, está no setor de cigarros eletrônicos, também está no setor de drogas, de maneira geral, que esse é só 20% do mercado do crime organizado. Só para vocês entenderem isso. O crime organizado descobriu que é melhor estar no setor de combustível, indo em escala na cadeia do posto para a distribuidora para a refinaria, certo? Eles estão lá, tá? Estão na refinaria. Para vocês entenderem a dimensão do crime organizado, eles estão no mercado financeiro com muita força e tudo isso precisa ser combatido, porque quando você tem uma regra que os liberais, né, a gente tem dificuldade de falar, mas ela é necessária, Ricardo, que é a igualdade perante a lei, certo? Ou seja, a lei deve ser igual para todos. A regra do jogo precisa ser igual para todos. E isso é o que permite que haja uma equidade na concorrência e eu possa, de fato, ganhar a disputa. Como é que eu vou concorrer com alguém, né, que mata? Como é que eu vou concorrer com alguém que rouba? Como é que eu vou concorrer com alguém que, se eu for fizer uma coisa certa, ele pode fazer uma coisa errada e não tem consequência para ele? Então, a igualdade perante a lei é absolutamente necessária. E esses setores, né, quem faz lobby hoje para esses setores não serem regulados, para esses setores não crescerem, é o crime organizado. Eles têm base no Congresso, têm força e atuam. Vocês querem complementar? Eu estava justamente... boa tarde, obrigado, Rodrigo, obrigado, Hélio, Ana, pela oportunidade de estar aqui. A gente tem uma relação maravilhosa com o Instituto Livre Mercado, faz um trabalho extraordinário. Acho que era uma peça, Rodrigo, que sempre faltou ao movimento liberal brasileiro, esse enganche. O Hélio gosta de fazer analogias futebolísticas, né? Então, aqui é o enganche, né, com o Congresso Nacional, com a política, e o Livre Mercado faz esse papel com muita galhardia, muita qualidade, e deu um alcance para implementação das ideias que o Brasil precisa. A gente tem 40 anos aqui de Fórum da Liberdade produzindo ideias, e o Instituto Livre Mercado consegue fazer essa aproximação para que elas se concretizem na política, né? Então, uma honra estar aqui. O que eu ia dizer bem sucintamente, eu estava justamente buscando o dado aqui do Poder 360, as facções lucraram em 2022
61,5 bi com combustíveis e lubrificantes. Hoje o faturamento do tráfico de drogas, propriamente dito, é menos de 15% da receita do crime organizado no Brasil. E quem acha que o combate à droga resolve o problema do crime organizado, há alguns anos nós fizemos aqui em Porto Alegre um evento da Rede Liberal da América Latina, com especialistas do México, da Colômbia, do Panamá, países que enfrentavam um grande problema de tomada de território pelo crime organizado, como vocês estavam falando. E havia um consenso de que a questão das drogas ela é só um pequeno pedaço do combate ao crime organizado que se diversifica. Por anos se falou em liberar ou em vencer a guerra às drogas como uma solução para o crime organizado. A verdade é que ele migra, e no Brasil ele já migrou. A gente viu isso no fim da Prohibition nos Estados Unidos. Quem estava no comércio ilegal de álcool migrou para outra área do crime organizado. Eles não vão lá devolver o fuzil, porque agora você pode comprar um baseado na farmácia. Isso não acontece. Ou seja, o Brasil precisa de uma política séria de combate e enfrentamento amplo em todos os setores em que o crime organizado atua. Primeiro porque este crescimento econômico demonstra uma disparidade com o setor formal da economia. Sim, é preciso reduzir a carga burocrática, a carga tributária, para que o setor formal possa operar mais livremente, mas ao mesmo tempo preciso ações concretas de enfrentamento ao descaminho. Por exemplo, eu estou falando aqui da indústria do cigarro, em que vão ter os dados, né? O Paraguai adora, né? O Paraguai adora. Mas qual é o problema comprar o cigarro do Paraguai? Bom, o problema é que esta rede que traz... Eu fui vice-prefeito de Porto Alegre e muitas pessoas se compadecem com os ambulantes na rua. O sujeito está sustentando a família dele. O sujeito que está na ponta vendendo, ele está sustentando a família dele, está fazendo o possível. Mas alguém traz um container da China para colocar ali. E quem traz esse container da China não é um comerciante legal, né? Ao mesmo tempo, quem está na rua ali também faz a receptação dos celulares que são roubados no centro da cidade. Ou seja, é uma rede de crime organizado. E só para concluir, o Brasil precisa urgentemente entender que bordão não vence o problema da segurança pública. Não adianta dizer bandido bom é bandido morto, não adianta fazer arminha, isso pode servir na batalha cultural ou na batalha da conscientização de que é preciso enfrentar o problema, mas para ganhar essa discussão o Brasil precisa de gestão, de investimento, de tecnologia e de conscientização da agenda política. Qualquer pesquisa eleitoral mostra hoje, de norte a sul, é o único dado comum, de norte a sul, independente de faixa etária, independente de faixa de renda, de educação, o único consenso nacional é que segurança pública é o primeiro problema do país. Então a política precisa refletir com mais qualidade essa voz das ruas. Vamos olhar para a segurança pública. Perfeito esse comentário, porque semana passada que o Ministério da Fazenda aumentou o IPI do cigarro? Agora, quarta-feira, o Ministério da Fazenda aumentou pelo segundo ano consecutivo, pela segunda vez consecutiva em 2 anos, o IPI sobre os cigarros. Aumentou em 55%. Aumentou em 55%. Até parece lobby da indústria do Paraguai. Exatamente. E perfeito comentário, porque assim, né, o Ministério da Fazenda fez esse aumento, e aí eu entendo o apontamento, o Ricardo, de que, de fato, não se trata somente de política tributária, política fiscal, porque não é só isso que resolve. Inclusive, minha próxima pergunta, depois dessa, vai ser sobre isso. Mas, Hélio, para você, existe um momento em que a política tributária de um governo, ela passa a ser incentivadora do crime organizado? Claro.
Sem dúvida. A gente pode pensar em 3 incentivos fundamentais para o crime organizado. Aliás, você perguntou de segurança pública, o que o Congresso pode fazer. Eles estão parecendo políticos, não responderam nem do que o Congresso pode fazer, ficaram fazendo de crise organizada, não falaram nada de segurança pública normal. Mas eu diria que tem 3 grandes incentivos para o crime organizado. Se você tem proibição, você automaticamente cria o crime organizado, porque existe uma demanda por um determinado serviço, seja droga, o que quer que você possa imaginar. Se é proibido, alguém vai fornecer isso porque existe uma demanda. Então você alimentou o crime organizado. E o crime organizado corrompe todo mundo, faz aquela troça toda. Se você tem excesso de regulamentação, como no caso de cigarros e combustíveis, você tem uma carga tributária gigantesca e cheio de regulamentação que pode ou não pode, você também vai criar o crime organizado, o contrabando, etc., porque você criou um excesso de regulamentação. E o terceiro é o excesso de tributação. Então, se você tem essas três coisas criam quase que automaticamente uma enorme demanda por crime organizado para servir a demanda que as pessoas têm por aqueles serviços, aqueles produtos que, poxa, se o cigarro custa 3 vezes mais do que custaria sem imposto, o crime organizado vai fazer esse contrabando e vai vender por 2 vezes o preço é ainda muito mais barato do que o importado. Então, isso é o que, no fundo, cria o crime organizado. Claro, com a vontade política, você tem condições de combater. Com regras mais severas no Congresso Nacional, é importantíssimo para você combater, porque no Brasil as regras são muito lenientes com o crime. Então, você também tem como combater. Mas, falando um segundo sobre segurança pública em geral, assim, o crime comum que aflige todos os brasileiros, porque o brasileiro ele não sabe que ele está sendo comido por todos os lados pelo crime organizado, mas ele sabe que ele está sendo ferrado o dia inteiro pelo ladrão de celular, pelo roubo, pelo tiro, esses caras que têm arma e tal. E aí é um pouco do Gary Becker, né? O nosso querido Gary Becker, que fez o Economics of Crime. Eu não me lembro as 3 variáveis, mas a chance do cara ser pego é parte da equação de você ter mais crime. Se a chance do cara ser pego é baixa, a criminalidade aumenta. Qual é a penalidade que você vai dar a esse cara? Quanto maior a penalidade, você contribui com combater o crime. Quanto menor, você está incentivando o crime. Aí tem um terceiro, qual é o terceiro? Alguém descobre? Proximidade da punição do crime. Ele vai explicar em detalhe isso quando ele vier a falar, ele vai explicar não falou nada da proximidade. Entendi. Mas assim, a gente precisa de muitas coisas, é um tema de extrema complexidade, então que envolve, o Brasil vai ter condição de ter baixa tributação no curto prazo? Não vai, eles vão continuar, acabaram de aumentar a IPI de cigarro de novo, e isso só contribui para o crime organizado. Então a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e principalmente ter vontade política, como o Derrite, por exemplo, teve. Eu não sei se vocês acompanharam, que essa lei antifacção já é uma pequena revolução, vale a pena. Trabalhamos muito nisso. Que nós contribuímos muito para isso, e o Derrite liderou esse esforço e a gente apoiou, mas já muda muita coisa em termos de o cara tem que cumprir o mínimo de pena, né, muito acima do que era antes. Você criou o conceito de domínio social estruturado, significa que se você tem lá no Rio, minha terra, você tem lá as regiões onde a polícia não entra, tá tipificado o crime, né, desse facção. E aí para a facção tem outras regras muito mais severas. Se o cara tem armas que só o exército pode ter, pronto, está tipificado o crime de facção. Então você tem uma penalidade maior. Tudo isso ajuda, mas precisa ter também, não adianta passar uma liga. Alguém estava falando aqui no painel anterior, foi a Júlia Zanata, falou, o papel aceita tudo. Se você falar lá que homem é mulher, mulher é homem, o papel aceita. Não adianta só você falar que a punição vai ser maior, se na hora H, na audiência de custódia, a porcaria do juiz solta o tempo inteiro, entendeu? Não vai adiantar nada. Em São Paulo a gente tem casos em que o próprio governador Tarcísio mencionou que você prendeu e soltou o cara 30 vezes. 44.
tem até 44, tá vendo? Então aumentou, porque enquanto a gente estava falando, ele estava saiu. fazendo. Ele E saiu quem e historicamente, né, Hélio, vota contra aumento de pena no Congresso Nacional? Deixa eu fazer as 3 opções. Esquerda, centro ou direita? Quem que você acha? E, bom, e a gente tem uma problemática, pensando, acho que o gancho que você deu, Ricardo, sobre não se trata apenas, não é, e que o Hélio complementou, querendo ou não, falando, é um problema gigante, bem profundo, e que não se trata, não dá para falar só de tributo, só de aumento de lei, é tudo, né? A gente precisa pensar no todo. E pensando no todo, a gente tem um problema que vocês, enquanto liberais, eu gostaria, essa pergunta para os 3, tá? A gente tem um problema hoje que se divide em alguns setores. Primeiro, bets. As bets diuturnamente têm sido atacadas para que elas não sejam, ou para que a regulamentação delas seja excluída, não passe. Elas sejam proibidas. Para que elas sejam proibidas. E nós temos o mercado ilegal de bets como sendo metade do mercado. Nós temos um problema, uma questão no Brasil, que é a regulamentação dos cigarros eletrônicos. Que o Congresso, uma parte dele tem interesse, outra parte não tem, por uma motivação moral, e não uma motivação nem técnica, nem econômica, mas que é hoje uma das fontes de financiamento do crime. Nós temos um outro problema, que é uma melhora na regulamentação no setor de combustíveis, em especial para a ANP, justamente porque se trata de, talvez, a principal fonte de financiamento do crime organizado. E temos um quarto problema, que é a questão da segurança pública ligada à IA. Que hoje o Congresso, na regulamentação do 2338, que é a regulamentação de inteligência artificial, vindo do Senado, o texto proibia que houvesse IA para a busca de crimes, para a segurança pública. Não é IA para o povo, para o privado, é para a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil utilizar para pegar criminosos e etc., porque era um tipo de racismo, poderia causar qualquer tipo de fobia. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: nessa linha do que eu trouxe para vocês, ficou claro que existem várias questões de regulamentação. E sendo a regulamentação, muitas das vezes, um problema, essas situações, elas não seriam uma solução nesses casos? Uma solução que, se bem pensada, a gente conseguiria ter uma IA eficiente para a polícia, um setor de cigarros bem regulamentado, para que não houvesse mais poderio do setor de cigarros e dominação de algumas fronteiras, da mesma forma no setor de combustíveis, para o setor de bets. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, ainda que filosoficamente, a gente não precisa entrar em teorias econômicas e tudo, mas queria ouvir um pouco dos 3. Pode ser, fica à vontade, eu adoraria, inclusive. É porque o Hélio reclamou quando a gente entrou em teorias econômicas, aí ele... Como é que eu tenho que responder essa, Hélio? Tu quer dizer? Porque ele é o nosso corregedor do painel. É porque tem um corregedor do painel, entendeu? Isso são décadas de parceria de movimento liberal que dão essa... Eu era vereador quando foi regulamentado o Uber aqui em Porto Alegre. Primeiro foi proibido, depois foi regulamentado. Eu queria que não fosse regulamentado, eu queria que fosse desregulado, que fosse livre e desregulado. Mas a regulamentação foi o caminho para permitir que ele acontecesse. Né? Teve uma açãozinha judicial no Supremo que nós ajuizamos? Teve uma ação no Supremo também, mas teve muita luta de vereadores como eu a favor. Depois, o que a gente... Bom, não vou entrar não quero esmiuçar essa questão. O que eu quero esmiuçar é o seguinte: hoje, por exemplo, o moto aplicativo é proibido. Por exemplo, na cidade de São Paulo. Quem é que opera esse serviço na periferia? O PCC. O tráfico. A quem serve a ausência de regulação ao PCC, ao narcotráfico? Vocês já viram alguém fumando USB, os cigarros eletrônicos, vapors? Já viram, né? É proibido a venda no Brasil. Quem comprou, comprou de quem? Do crime organizado. A quem serve a ausência da regulamentação? Ao crime organizado. E assim sucessivamente. As bets. Durante anos, o jogo do bicho no Brasil. O fenômeno social existe, é um dado social. Existe e acabou. Vocês podem gostar ou não gostar, ser contra.
por convicção moral, religiosa, econômica, financeira, de gestão da renda, por 1000 razões, pode não gostar, mas é um fato social. A quem interessava a proibição do jogo do bicho? Ao narcotráfico. Então, tem um padrão aqui, As né? escolas de samba do Rio de Janeiro. Castor de Andrade, né? Então, tem um padrão aqui que é o seguinte, o tamanho da regulamentação, estando regulamentada e sendo possível, uma regulamentação hiper complicada, ela é uma barreira de entrada tão grande que ela continua servindo, é o caso do cigarro, é o caso do combustível e é o caso do álcool. Não por acaso, 3 setores em que o poder público hipercarrega na carga tributária e na regulamentação, são 3 setores que estão sendo tomados pelo crime organizado. Ou seja, se nós queremos enriquecer o narcotráfico no Brasil, o crime organizado no Brasil, o melhor caminho é a proibição e a hiperregulamentação desses setores. É o melhor caminho. Está funcionando muito bem, se o objetivo é esse. Eu não imagino que seja. Eu jamais diria que algum congressista... Tem ligação com o PCC? Eu jamais diria que algum congressista tem ligação com o PCC. Nunca. Corta. Tá? Até deu pau no meu áudio aqui. Mas por descuido estão produzindo Alguém do judiciário sabe que tem? o ambiente ideal para esse tipo de coisa, o judiciário, né? O terceiro elemento, Hélio, era a proximidade da pena do delito. Não adianta o sujeito cometer o delito agora e a pena vir daqui a 15 anos, porque eu tenho um processo judicial que tem 9 etapas recursais e que o juiz vai empurrando e pede mais uma perícia, e vai e vem. Isso não é combate ao crime, né? Então a segurança pública, ela tem os seus elementos econômicos, mas ela tem a efetividade da ação policial. E isso precisa ser uma política pública no Brasil. E a IA está resolvendo isso na Europa. Porque o sujeito passa de moto e a moto identifica e troca de roupa na esquina e a IA pela câmera sabe que o cara que trocou de roupa e trocou de moto é o que estava na esquina roubando. A IA te permite prever qual é a rota provável de fuga de um crime que aconteceu numa esquina. E é isso que a IA faz hoje. Acontece um assalto aqui na Borges de Medeiros e a IA identifica que esse sujeito vai sair de moto na contramão pela calçada, na Mauá, e vai fugir para a Grande Porto Alegre pela Castelo Branco. E a IA diz para a polícia, vem para cá para abordar esse cara aqui, porque ele cometeu um crime há 15 minutos no centro. Se nós não usarmos as ferramentas que nós temos, estamos privilegiando a fuga do assaltante. Mas só um comentário rápido, né? Eles vão usar, né? Eu não conheço a geografia de Porto Alegre, mas você sai do positivismo intenso, vindo do Rio Grande do Sul, que meio que deu bem problema no Brasil, né? Borges de Medeiros e Júlio de Castilho. Aí você entra no Liberal, Mauá, aí você volta no ditadura militar com Castelo Branco do Ceará. Tá animado aqui o dia, né, velho? Entendeu? É bem interessante a configuração do território porto-alegrense. Mas, pessoal, eu acho que esse tema, o Ricardo é muito feliz e repito, o crime, ele não é mal organizado. Dá muito dinheiro entrar nisso. Muito dinheiro, e óbvio, eu ir para o mercado de posto de combustível, a pena é mais baixa, que é outra coisa da teoria do Becker. Aumentar penas para crimes não é algo em si ruim. É bom, desde que seja próximo e desde que seja efetivo. São os 3 elementos da ideia do Becker para a gente explicar o que o Hélio queria que a gente explicasse desde o início. Tá? Nessa condição, esse pessoal hoje está organizado no Congresso e fez lobby pesado para os projetos de lei que a gente aprovou do ano passado para cá, relacionado ao mercado de combustíveis, e nós trabalhamos muito neles, o PL 2646, Marco Legal do Crime Organizado, entre o Devedor Quanto Mais, entre outros, avançassem na pauta do livre mercado em Brasília. Porque, em tese, não era para estar discutindo isso aqui no livre mercado. Nós estamos discutindo porque eu não consigo concorrer contigo. Tudo bem, você pode apresentar uma empresa nova, vir para o mercado, vem, debate comigo, apresenta o teu ponto, mas na regra do jogo. Se você faz algo fora da regra do jogo e faz algo que eu não consigo concorrer, você destrói o mercado. Esse é um problema gigantesco
nessa condição que acontece no Brasil. Então, o que a gente fez lá em Brasília foi tentar avançar projetos de lei, aprovar vários deles, inclusive o grande evento que vocês viram, reunindo os governadores, tudo, o pacto pelo governador, foi na Casa da Liberdade. Foi lá na sede da gente. Rapidinho, só para esse evento que ele está falando, é o que está nesse folhetim que a gente deixou aí. Se vocês não viram, tem uma foto, tá? Só para dar contexto. Que é foi o Pacto pelo Combate. Eu não vou lembrar o nome que está escrito, é Pacto. Pacto pela Segurança Pública, eu Pacto acho. pela Segurança Pública, assinado pelos governadores, que foram lá em Brasília pedir, né? Aí eu pergunto, né? Tinha governador de esquerda ou de direita lá? Pedindo que houvesse um pacto contra a segurança pública. Contra não, a favor. A favor, desculpa. A favor da segurança pública. Se fosse contra, só tinha de esquerda, desculpa. Olha, a máfia do crime organizado brasileiro é tão grande que ela está sendo mais forte do que a principal máfia, que é o Estado. Quem mais perde com a máfia do crime organizado é o Estado, porque deixa de arrecadar. Né? Então, você pega o setor de combustíveis, né? Eu organizo há 15 anos lá em São Paulo, Dia da Liberdade de Impostos, e basicamente, simplificando, você compra 3 litros de gasolina, né, para cada litro que você realmente está consumindo, porque a quantidade de impostos é absolutamente tremenda. Quando você tem o que está acontecendo no mercado de distribuição de combustíveis, que ele passou a ser dominado pelo crime organizado, em que eles não pagam nenhum imposto, quem está perdendo, além das empresas que pagam impostos, quem está mais perdendo é o governo federal, que perde toda essa arrecadação que esse pessoal está deixando de pagar. Né? Então você tem o excesso de impostos sobre o setor, ajuda. Agora você pega, por exemplo, no setor de combustíveis também, pega a regulamentação, para vocês entenderem que não é só imposto. No biodiesel você tem que misturar 15%, no diesel você tem que misturar 15% de biodiesel, que é bem mais caro do que o diesel normal. Você acha que as distribuidoras do PCC misturam biodiesel? Claro que não. E elas, inclusive, saíram os áudios, o Luquini sabe que está ali em pé, foram divulgados uns áudios de 1 ano e pouco atrás, da mulher vendendo o negócio, falando, não, a gente não mistura não, tá? Só para você saber, por isso que é mais barato. E melhor, tá? O pior é que é melhor, tá? O diesel sem mistura ainda é melhor. Claro que não fica aquela borra horrorosa que o biodiesel deixa, que estraga, você tem que botar aditivo, não sei o quê. Então é melhor, mais barato e não paga imposto. E aí, essa máfia oficial, né, tá perdendo esse jogo. Claro que a máfia oficial, o Estado, vai querer de novo ganhar o jogo. Ele não pode sobreviver se não tiver arrecadação que eles estão perdendo. Então a máfia oficial, em algum momento, ela fala, não, peraí, agora não, agora está pegando no nosso crime organizado. Eu vou ter que fazer um combate. Mas peraí, deixa eu falar outra coisa que tem no setor de combustíveis. As distribuidoras de combustíveis são obrigadas a comprar um negócio para cancelar carbono. Olha que coisa inteligente. Vamos fazer o bem. Vamos obrigar todas as distribuidoras a comprar um certificado, chama CBIOS, para aí elas cancelam o carbono, entendeu? Com esse certificado. Não sei como vai cancelar esse carbono com o certificado, mas estão obrigadas a gastar isso. Vocês acham que o PCC compra o CBIOS do combustível que ele vende? Claro que não. Então, obviamente, esses caras passam a tomar o mercado como um todo. Essa mesma coisa que acontece no combustíveis, acontece nos outros setores todos que tem essas regulamentações, que tem os impostos altos, e esses caras estão tomando conta do Brasil. Então é isso que a gente precisa combater, porque senão até a máfia oficial vai acabar perdendo, vai ser suplantada pela máfia que já está comprando juízes, já está comprando parlamentares. Todo mundo sabe que o PCC tem deputados em Brasília. Todo mundo sabe que a venda de sentenças que acontecem no Brasil, né? Vamos falar bem claro aqui. E de liminares. Sentenças e liminares, né? Liminar para entrar sem pagar imposto, não sei por onde, por um porto estranho lá, não sei aonde. Isso aí tá, assim, é uma esbórnia completa que está acontecendo no Brasil e que no final pune quem está fazendo o trabalho direito, né? Que são as empresas que pagam impostos, que cumprem a regulamentação, etc. E vamos ver o que vai acontecer. Só para complementar o duelo, tem uma liminar que, por alguma razão,
você deixava o navio aportar em São Paulo, que obviamente é o maior mercado consumidor do país, só que você tributava pelo Amapá. Quem é do Amapá no Congresso Nacional, pessoal? Não, calma. Entendeu? Você não fala, né? É só vocês entenderem aí a situação. O Amapá, se todo o combustível tivesse entrado para o Amapá tinha afogado. Certo? Porque assim, é um negócio que não tem a mínima condição do Amapá receber aquele tanto de combustível que estava aportado em Santos, porque não tinha nem público consumidor, muito menos empresa, muito menos negócio para fazer isso. Mas a arrecadação foi lá, não foi em São Paulo. Não foi em São Paulo. Então esse é um problema seríssimo que vai acontecer. E aqui, ainda falando de crime, mas eu gostaria que a gente passasse a pensar um pouquinho em custo Brasil. Dá pra gente falar disso? Que eu acho que tem tudo a ver. Vamos falar. Em que pese a objeção de Hélio Beltrão. Ó, O Hélio tá ditador do painel, né, velho? não, Deu porrada no Ricardo, deu porrada na Ana. a gente Viu, o já cara tá virou presidente do conselho. A gente lida com o Alexandre de Moraes, o Hélio é tranquilo. Ó, a gente sabe que é o seguinte, né? O crime organizado, ele prospera onde... Não gosto de dizer que onde o Estado é fraco. Quanto mais fraco o Estado, melhor, né? Mas onde o Estado escolhe ser fraco. Pode ser assim? Funciona? Mas também onde o Estado é grande demais. Onde ele é burocrático demais, onde ele tributa demais. A economia informal, ela alimenta o crime, cresce em parte porque o custo de ser formal no Brasil é muito alto, certo? Porque é muito difícil, é caro. Ah, é mais barato. A questão que o Hélio acabou de comentar dos combustíveis, né? Ah, é mais barato. Ah, então podia ser mais barato para todo mundo, né? Porque poderíamos optar pelo mais barato, pelo melhor. Ok, mas a lei determina que para ser legal precisa ser assim. Portanto, paridade, né? Por meio do império da lei. Então, a gente está combatendo... Será que a gente está combatendo o crime sem resolver a causa que de verdade o alimenta? Porque, assim, a gente tem um problema da regulamentação propriamente sobre direito penal, direito de processo penal e tudo, mas a gente tem outros problemas, uma regulamentação trabalhista arcaica, uma regulamentação previdenciária pesada, né, um sistema previdenciário pesado. Acho que, como que vocês enxergam que a relação disso com a dificuldade de a gente lutar por uma segurança pública melhor e mais ampla pelo país? Dá pra gente partir daí? O Ricardo deu o exemplo da inteligência artificial. O entorno de Brasília, que nem é meio Goiás e meio Brasília, meio Distrito Federal, era o lugar mais problemas de segurança pública do Centro-Oeste. Luisiane era uma das cidades com mais problemas de segurança pública no Centro-Oeste. Há 20% de soluções policiais por crimes acontecendo. Hoje, tem 92% de solução. O que eles fizeram lá? IA. Eles usaram IA para fazer acontecer. Voltando para a pergunta da Ana, o Rafael Lima, que falou aqui no primeiro painel, montou empresa no Paraguai para os empreendedores brasileiros irem para lá. O que você acha que isso aconteceu? Porque é caótico empreender no Brasil. É muito mais... A saída fiscal lá eu posso ter... ser um cidadão português, cidadão paraguaio, tendo empresa no Brasil e mandando dinheiro para lá e pagando um Pix lá. Então, tá fácil, né? A solução de ir para lá tá fácil. Se eu sou mais do sul, fica mais fácil, certo? Porque a situação tá do lado. Você vai de carro para o Paraguai para resolver o seu problema. Então, vários empresários brasileiros estão votando com os pés. E tem outro ponto importante. As melhores mentes do Brasil estão indo embora. O prejuízo maior de um brasileiro, e piorando, né? Há muito tempo e piorando. Não tem prejuízo maior do que esse, de perder as melhores mentes. O Ceará, meu estado, ele forma tanta gente boa que o ITA está fazendo escola lá. Por quê? Porque metade das vagas do ITA de São Paulo são de cearenses. Esses caras não voltam. A pior coisa para o Ceará, você formou as melhores mentes possíveis. Se eles voltarem para lá, eles vão ser servidor público. Eles não vão empreender, porque o incentivo é esse. Olha o prejuízo para o estado que tem mentes espetaculares, a cabeça não é grande à toa, certo? Do cearense, né? E ter essa consequência. Então, isso envolve porque o Ceará é um lugar muito perigoso. E grande parte dos cearenses estão migrando por causa de segurança pública.
e por conta de todo o crime organizado, dos setores, de tudo isso acontecendo. Coincidentemente, PT na prefeitura, PT no governo e PT no Brasil. Não tem como dar certo, né? Olha só, fazendo uma analogia aqui de custo do Brasil, tem um custo que não se contabiliza muito não, que é o custo do brasileiro ser tchutchuca. O que é o custo do brasileiro ser tchutchuca? Eu estava falando antes, a gente paga 3 litros de gasolina para levar mais ou menos, grosso modo. Tá todo mundo tchutchuca, ninguém reclama nada. Aí vem uma guerra, aí aumenta um pouco mais o preço. Ah, não, agora eu quero que o governo pague essa diferença para a gente. Eu quero que o governo faça alguma coisa, dê subsídio, tira aí de alguém, eu não quero pagar esse aumento. Fica caladinho enquanto está pagando 3 litros, né, para cada litro que consome, mas na hora que dá um aumentinho, fala, não, por favor, governo, mamãe governo, por favor, me salve. E aí vem ano de eleição, e o que acontece? Eles se mancomunam, o governo federal, o governo estadual, porque todo mundo está querendo ganhar votos no ano de eleição, não quer sofrer o prejuízo desse custo político. E aí eles falam, não, por alguns meses a gente diminui esse imposto, arrecada menos, para fazer os votos, mas depois volta tudo ao normal. E aí a gente vai pagar mais para frente, logo depois da eleição, vai pagar o preço lá de fora, né, um preço bem mais caro, que a gente não quer pagar agora, que absurdo, teve guerra lá fora, eu não quero pagar esse preço. Aí vai acabar pagando e aí fica todo mundo de tchutchuca de novo, né? Esse custo de ser tchutchuca, não dá, pô. Tem que fazer alguma coisa enquanto está pagando 3 litros para cada litro que você consome. Brigar por redução de impostos definitivos. O Paulo Guedes, cara, lá no fim do outro governo, tentou passar, e passou no Congresso, um limite do máximo de ICMS que se pague sobre produtos essenciais. Porque os governos, sabe o que fazem? Eles pegam justamente o que é essencial e aumentam o imposto ali, porque eles sabem que a gente precisa consumir. Por isso que tem essa discussão que veio no painel anterior do imposto seletivo. É seletivo, vai falar assim, é seletivo daquilo que as pessoas mais precisam, né? Então elas querem usar combustível, então é seletivo. Ela quer usar refrigerante, seletivo, vamos, porque eles gostam muito de refrigerante, aí mesmo que nós vamos seletivamente cobrar mais imposto. Ah, eles querem cerveja, mesma coisa. É álcool, ah, eles gostam da cervejinha, vem a Copa aí, então vamos fazer o seletivo para pagar mais imposto. A conversa que eles mandam, não, é um absurdo, não pode beber álcool, isso é pecado, não vamos cobrar mais porque é pecado. Ah não, o açúcar que tem no refrigerante, isso engorda, isso não podemos deixar isso, porque engorda. Ah não, mas no açúcar você vai cobrar mais se você comprar o açúcar refinado? Não, só do refrigerante, que eles gostam mesmo é do refrigerante. Fazer bolo, como o Rodrigo estava falando ontem, é menos, eles fazem só de vez em quando, mas refrigerante eles bebem o tempo inteiro. Então nós temos, né, nós temos que cobrar mais imposto seletivo do que... Então, é isso, o governo está só preocupado em pegar o máximo da gente. E a gente, na hora que aumenta, não quero, então quero subsídio. E aí aceita uma migalhinha aqui. O Paulo Guedes conseguiu limitar o máximo de ICMS para o combustível lá atrás. Acusaram ele de estar fazendo o eleitoral. Na verdade, o Congresso aprovou aquilo. Acusaram ele de estar fazendo o eleitoral. Agora, o governo federal, em ano de eleição, à margem da legislação eleitoral, fica fazendo medida populista para ganhar votos nesse ano. E os estados todos, não, vamos juntos, governo federal, vamos juntos, vamos baixar subsídio. E mesmo assim, não cobre a diferença para o diesel importado, porque a gente importa 30% do diesel que a gente consome no Brasil. E aí o governo quer que não aumente, que ninguém aumente. Como assim, porra? O cara que importou o diesel para servir os postos do Brasil, ele não pode ter prejuízo. Então ele tem que cobrar o preço do importado. Aí o governo sabe o que faz, Rodrigo? Faz o seguinte, se você vai aumentar, nós vamos te pegar, multar, porque isso é abuso de, preços abusivos. E aí nós vamos pegar porque você não está cumprindo o que a gente gostaria. E ainda possível... Fiscal do Sarney, e ainda força a Petrobras a ter um prejuízo de 10 bilhões de reais por mês, não aumentando o valor para o preço internacional, que já deveria ter aumentado. Ah, mas a Petrobras tem dinheiro. Sim, mas está ferrando todos os acionistas minoritários, ou minoritários, como a gente diz no mercado financeiro. Os minoritários da Petrobras estão perdendo, porque não aumenta o preço. Tudo isso para ganhar votos em ano de eleição e tapar o sol. Não, o petróleo aumentou lá fora, a banana aumentou porque quebrou a safra de banana. Eu não quero
pagar esse valor, vamos manter o preço da banana. Isso aí é socialismo, isso aí é por isso. Você não pode ser tchutchuca e falar, não, eu não quero pagar, eu quero que o governo me salve. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, a gente vai se ferrar todo. Deixa eu só, antes de você colocar, eu queria homenagear uma querida amiga do Livre Mercado que está aqui, que é a Carol, que é a Duquesa de Táxi. Se eu soubesse que ela estava aqui antes, a gente teria trazido ela para os palcos de tributário que a gente falou, entendeu? É uma honra e um privilégio ter aqui. Quem não segue a Carol lá no Estadão, siga, porque ela faz um trabalho fundamental de avisar para todo mundo sem dizer que imposto é roubo, entendeu? Todos os dias, ontem, amanhã e depois, mas é só para a gente que a gente fala isso. Deixa o pessoal achar que ela está só educando. E que por muito tempo contribuiu com o Instituto Milênio e agora está emprestada para o Estadão, pelo Milênio. É muito grande. Palavra contigo, querido. Não, eu acho que esse tema, Ana, ele é talvez onde a conversa mais encoste no tema do Fórum da Liberdade do Brasil Tem Jeito, né? Não é um jeito de tchutchuca, eu jamais diria isso, mas é essa complacência do brasileiro. Se a gente amanhã pegasse a sociedade brasileira e trocasse em uma característica, pelo respeito à lei que tem a Alemanha, o Brasil parava. Porque com a regulamentação que a gente tem aqui, se for cumprir absolutamente todo o regulamento do imposto de renda, se for cumprir a CLT e a regulação do... O meu fone de vocês está funcionando? Tá, o seu vai dar uma falhadinha às vezes. Se for cumprir até a última vírgula com a NR17 da portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego, se for cumprir, o país para, porque não tem como. E ele só continua andando porque talvez 50% do país diga assim, eu vou continuar apesar disso e eu vou tocar a vida para frente. E a gente tem um país de economia informal. E onde é que isso encosta na economia, no tema de segurança pública? É que tem uma barreira que separa a mera informalidade da ilegalidade, que são coisas diferentes. Eu falei da questão do ambulante. É uma informalidade o sujeito que vende uma camiseta, ou o cara que vende pastel, ou a senhora que faz bolo para vender e faz isso na informalidade. Tudo bem, a informalidade se trata com formalização. Eu dou a microcrédito, eu apoio, eu tenho política de lei da liberdade econômica. Você não precisa pedir para trabalhar, não precisa de alvará, vai trabalhar que tá bom. A informalidade se trata assim, a ilegalidade não. Por quê? Porque a ilegalidade ela carrega consigo uma carga criminosa de conduta, que é o descaminho, que é a falsificação. Contrabando. Qual é o problema? O cara está vendendo camiseta falsa da Nike. Ele está ferindo a propriedade intelectual de uma empresa. Não é uma mera informalidade, ali tem uma ilegalidade. Então, essa complacência do Brasil de ir levando e driblando a lei, ela é um dado cultural que permite que a carga tributária seja como é, porque a gente é tolerante com a sonegação. A regulamentação é o absurdo que é, porque a gente acaba dando uma driblada. Porque se o Brasil fosse alemão, a gente tinha entrado marchando em Brasília há muito tempo, porque as regras são incumpríveis. E qual é o problema disso? O problema é que o setor informal, que poderia ter uma renda aqui, ela tem uma renda aqui porque é informal. E o setor formal, que poderia ter uma renda aqui, tem uma renda aqui, porque ela paga o custo da insana regulamentação do Brasil. Resultado, o Brasil é um país de renda média, quando poderia ser um país de renda média alta. Resultado, a gente convive com a pobreza, quando a pobreza poderia ter caminhos de sair. Ou seja, o Estado, a regulamentação está empobrecendo o Brasil. Além de fomentar o crime organizado, está empobrecendo o Brasil. Tanto para quem está na informalidade como para quem está na formalidade, esse é o custo que a gente paga. E a indecência do que o Hélio falou, dos impostos seletivos, de novo, é uma questão cultural, né? Os Estados Unidos fazem a sua independência
depois de uma revolta por uma questão tributária, a cobrança de 2% sobre o chá que desembarcou em Boston, né? Primeiro era o imposto sobre os impressos, né? O Stamp Act, sobre os impressos, depois o imposto sobre o chá. E o país se independiza da Inglaterra, tem uma série de questões incidentais que não vale a pena. E há uma primeira rebelião contra o homem mais popular dos Estados Unidos, que é George Washington. George Washington vence a Guerra da Independência, é eleito presidente dos Estados Unidos e ele enfrenta uma rebelião em 1794. Qual é a rebelião? The Whiskey Rebellion. O George Washington acha que era, como o uísque era um vício, ele era um homem muito religioso, que eles deveriam colocar um imposto seletivo sobre o uísque. E os americanos se rebelam contra George Washington. Não, no meu uísque não. Claro que depois a história mudou, teve a Prohibition, mas eu sempre gosto de lembrar porque a gente olha para a origem e na origem a gente encontra princípios e valores, né? E eu não sei se vou ter a palavra de novo ainda antes do fim do painel, mas eu quero dizer uma coisa importante quando a gente está num fórum aqui, que a gente sai embebido de esperança de ver um Brasil diferente. A gente vai ver um Brasil diferente. Nós estamos caminhando para isso, nós estamos trabalhando para isso. Mas não vai ser de um dia para o outro. E não vai ser com uma solução mágica. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Vai ser através desse trabalho diuturno, de estar no Congresso Nacional, de estar fazendo pressão, de estar acompanhando, de estar levantando os problemas, de estar debatendo projeto de lei por projeto de lei. Nós vamos ser livres quando a gente educar. O Mises tinha uma expressão que era: viver numa sociedade civilizada significa civilizar cada novo cidadão. Viver num país livre significa barrar cada iniciativa de supressão da liberdade. E isso requer um trabalho diuturno que vocês fazem muito bem. Parabéns. Obrigado. Você é milênio também. O Ricardo está nessa há muitos anos, de muitas instituições. Eu queria dar só a palavra final. Eu falei do campo de futebol na minha primeira fala do dia. Eu queria agradecer o Marcelo do LISP, que está aqui, que faz um trabalho fundamental, que vai mudar de nome ou não. Mas o Marcelo faz um trabalho lindo sobre CEPs no Brasil. Todo o trabalho de conseguir empoderar os mais pobres para que eles consigam ter acesso ao CEP. Isso é fundamental. Agradecer ao CIVES, que está ali o Jamil, faz um trabalho espetacular sobre liberdade de expressão e fundamental. Ser meu irmão João, pela turma do Escafandrista, que faz um trabalho de pesquisa de mercado. Só para vocês entenderem o movimento liberal. CEP, liberdade de expressão e pesquisa. Vocês entenderam? Millennium Policy, agente, Congresso. É essa soma que permite que a liberdade avance. Pessoal, eu vou encerrar agora, mas eu não poderia deixar de citar, com o gancho que você trouxe, Ricardo, sobre a ANR. Uma ANR do Ministério do Trabalho e do Emprego, a ANR 16, ela determinou que o transporte de material de radioisótopo para execução de PET scan é perigoso, né? É um transporte de periculosidade. O que quer dizer que pode levar à morte. Isso faz com que, nós estamos vivendo uma situação que os interiores do Brasil não tem chegado nesses interiores o radioisótopo para fazer os exames, para que as pessoas possam ter escaneados qualquer tipo de risco ou de câncer, evidentemente. E isso não está chegando no SUS, por causa do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, é isso, é só um complemento, mas, bom, muito obrigada. É brilhante esse painel, vocês nos honraram, nos enriqueceram. Uma salva de palmas para os nossos painelistas agora. Antes deles, a gente vai tirar uma foto, mas antes de finalizar, eu já quero deixar avisado para vocês que nós teremos um próximo painel sobre o futuro do trabalho no Brasil. Nós teremos aqui como painelistas nessa oportunidade o deputado federal Maurício Marcon, o deputado estadual Felipe Camusato e Sandro do Sinda, mas eu quero ler o que é o Sinda. Sandro, o Sinda é Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre região. Muito obrigada.